Enquanto algumas pessoas pegam o Covid e nem percebem, são completamente assintomáticas, outras ficam com sintomas durante meses, sintomas persistentes de uma síndrome que está sendo chamada de síndrome pós-Covid e tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Se você já pegou a doença e está com algum sintoma persistente, esse vídeo é para você. E se você não pegou a doença ainda, também vale a pena você assistir para você antecipar quais são os principais sintomas e quais as alterações que a infecção pelo SARS-CoV-2 pode causar no seu corpo. Fica ligado! Oi para você que está aqui com a gente mais uma vez na Sou Saúde e Bem-Estar. Eu sou o Dr. Luiz Sela, o seu médico de plantão, e nessa semana vou falar para vocês sobre os sintomas do Covid-19, quanto tempo eles duram, e também vamos falar um pouquinho sobre a síndrome pós-Covid, o que fazer com esses sintomas que não desaparecem. Eu tenho pacientes que têm tido sintomas durante meses e estão preocupados sobre as possíveis consequências da infecção pelo coronavírus. Então, se esse conteúdo for útil para alguém que você conheça, já compartilhe agora, dê um pause nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e não deixe também de dar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Muitos pacientes estão relatando que os sintomas do Covid não vão embora depois da fase aguda da doença, uma síndrome que está sendo chamada aí de Covid longo. Algumas pessoas falam, olha, eu tive sintomas e eles não vão embora, minha dor de cabeça não passa, quando é que eu vou voltar a sentir o cheiro, sentir o gosto da comida? Então, se você já teve a doença, sabe do que eu estou falando. Eu vou falar nesse vídeo sobre com quantos dias aparecem os primeiros sintomas, quais são os sintomas mais comuns, quanto tempo eles duram, o que é essa tal de síndrome pós-Covid que está pegando aí algumas pessoas, quais são as alterações que esse vírus causa no nosso corpo, por que isso acontece, por que alguns têm sintomas residuais e outros acabam melhorando logo depois de algumas semanas e, o mais importante, o que a gente vai fazer com isso, que recursos, tratamentos que a gente pode fazer para lidar com esses sintomas persistentes. Então vamos lá. Quantos dias demoram para aparecer os primeiros sintomas? Bom, alguns estudos foram feitos já em relação a isso e os cientistas descobriram que a média é de 5 dias. Então, em média, as pessoas têm os primeiros sintomas depois de 5 dias, mas algumas têm antes de 5 dias e outras vão ter depois de 5 dias. Então, depende muito de cada pessoa. O importante você saber é que 97% das pessoas vão apresentar sintomas nos primeiros 11 dias. Então é muito raro você pegar a infecção e começar com sintomas 15 dias depois, por exemplo. Então normalmente eles surgem na primeira semana e a média é de 5 dias. Então se você começar a sentir algum sintoma, olhe para trás, pense 5 a 7 dias para trás para você tentar mais ou menos descobrir aonde você pode ter contraído a doença. E quais são os sintomas mais comuns que as pessoas sentem? Bom, existem vários casos, né? Desde o assintomático até o caso crítico. No caso assintomático, como o nome já diz, a pessoa não sente absolutamente nada. É o que aconteceu aqui em casa. Eu tive um caso leve a moderado e a Daniela, minha esposa, teve um quadro completamente assintomático. Ela só descobriu que pegou a doença porque ela fez o teste junto comigo. Nós imaginamos que ela teria contraído a doença de mim. E foi isso realmente que aconteceu. O teste de PCR dela deu positivo, ela não sentia nada. Outras pessoas têm um quadro que nós chamamos de leve. Então elas têm alguns sintomas como se fosse de uma infecção respiratória, de uma gripe, como febre, cansaço, tosse, a perda do apetite, uma dor no corpo, dor de garganta, falta de ar, o nariz trancado, uma certa coriza, alguns têm dor de cabeça e um sintoma bem típico é a perda do olfato e a perda do paladar. Então se você, de uma hora para outra, para de sentir o cheiro, para de sentir o gosto das comidas, isso é um sintoma bem típico da infecção pelo Covid-19. Já os quadros moderados vão ter alguns desses sintomas leves, mas com uma certa gravidade um pouco maior. Então talvez uma falta de ar maior, uma febre que não passa, um cansaço mais extremo, uma perda de apetite que a pessoa não consegue comer, não consegue beber, começa a ficar desidratada.
e quando você vai fazer uma tomografia, você já vê um comprometimento pulmonar um pouco maior, com uma pneumonia viral em um lado ou nos dois pulmões. Nos casos mais graves, você já começa a ter uma queda maior da saturação. Geralmente, a lesão pulmonar já se torna maior do que 50%, e as pessoas precisam, com certeza, de uma internação hospitalar, suporte a oxigênio e cuidados mais intensivos. E também tem os casos críticos, né? Aqueles casos que vão evoluindo de uma forma rápida, a pessoa entra em falência respiratória, ela vai precisar ser entubada para ter a ventilação mecânica, e ela pode também desenvolver algumas doenças infecciosas oportunistas, que nós chamamos, né? Doenças que aparecem durante a infecção pelo coronavírus, como uma pneumonia bacteriana, e aí começam febres que não passam e a necessidade de uso dos antibióticos. E quanto tempo duram os sintomas? Bom, a maior parte das pessoas relata uma recuperação completa em 2 a 4 semanas. Então, se você entra em contato com a doença hoje, você vai contar em mais ou menos uns 5 dias, vai começar a apresentar os sintomas, e aí em torno de 2 a 4 semanas, a maioria das pessoas já relatam uma melhora completa. A gente sabe que apenas 10% das pessoas continuam se sentindo mal 3 semanas depois de começar os sintomas. Geralmente a febre, para quem tem febre, né, é o sintoma mais comum, em torno aí de 75 a 80% das pessoas vão ter febre. Ela vai durar uns 10 dias e desde o início dos sintomas até você fazer o exame PCR e dar completamente negativo, demora aí na média 11 dias. Os casos mais graves, mais críticos, que precisam de hospitalização, normalmente o vírus é detectado no corpo por mais tempo do que isso, tá? Então talvez houve aí uma dificuldade do sistema de defesa de combater o vírus ou uma carga viral maior, e aí você consegue detectar o vírus por mais tempo. Mas na maioria dos casos, depois de mais ou menos 11 dias, o vírus já fica indetectado. E é mais ou menos por isso que as organizações aí mundiais de saúde, os Estados Unidos, a Anvisa, recomendam que você deve ficar em isolamento nos primeiros 14 dias desde o início dos sintomas. A partir daí já é muito mais difícil que você esteja transmitindo a doença. E a perda do olfato e do paladar? Algumas pessoas relatam uma melhora gradual, progressiva do olfato e do paladar, mas algumas pessoas relatam que durante meses elas ainda sentiram alguma alteração. Alguns alimentos tinham um gosto muito ruim, ou elas não sentiam nenhum tipo de cheiro, né? Iam comer, não tinham muito prazer na refeição porque não sentiam o sabor dos alimentos. Agora, o grande problema são as pessoas que estão ficando com sintomas por muito tempo. É o que nós estamos chamando de síndrome pós-Covid, ou também conhecida como o Covid longo, né? Quais são os sintomas que podem persistir numa pessoa que fica com o Covid longo? Bom, os mais comuns são um cansaço persistente. Então eu lembro que quando eu peguei a doença, né, mais ou menos umas 3 semanas depois, né, que eu já estava melhor, eu fui pegar algumas compras, né, eu pedi pelo aplicativo compra de supermercado, desci lá na portaria do meu prédio para retirar as compras e subi pelo elevador com 2 sacolas cheias de compras e cheguei em casa ofegante, cansado, com falta de ar, por pegar 2 sacolinhas de compras, né? Então, realmente a fadiga pode durar aí algumas semanas a mais, mas algumas pessoas estão desenvolvendo síndrome da fadiga crônica e elas ficam muito cansadas por bastante tempo. A falta de ar é algo que pode persistir, especialmente para quem teve um comprometimento pulmonar mais extenso, teve algum grau de fibrose nos pulmões, você pode ficar com uma falta de ar por mais tempo. A tosse é alguma coisa que também pode ficar. Isso também é comum em algumas gripes, né? A gente sabe que mesmo depois de uma gripe comum, a pessoa pode ficar 2 a 3 semanas com uma tosse irritativa ali na garganta. Então isso é comum também com outras infecções respiratórias. Agora o Covid dá algumas coisas interessantes, né? Dores nas articulações, dor no peito, especialmente ao respirar. Algumas pessoas relatam problemas cognitivos, né, como uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de raciocínio, como se o cérebro tivesse meio nublado, né, como se tivesse uma névoa assim que não deixa você pensar direito. E algumas pessoas também relatam depressão ou alterações no humor e a dor de cabeça, que também é um sintoma bastante comum.
Outro sintoma que também pode aparecer são as palpitações, né? Aquelas acelerações no coração, especificamente algumas pessoas que têm alguma alteração no sistema nervoso autônomo, né? Que controla ali os ritmos cardíacos. Quais são então as alterações que esse vírus provoca no nosso corpo? O que é que ele faz? O que a presença do vírus no nosso corpo causa? Bom, a gente sabe que existem inflamações a nível cerebral. Então, existem pessoas relatando alguma dificuldade cognitiva depois da infecção pelo vírus. Parece que o cérebro, a mente, a concentração, a memória não continuam a mesma coisa depois da infecção. Outras pessoas estão com danos neurológicos, como uma meningite, né, uma encefalite. Realmente, a própria lesão, a própria perda do olfato, ela é uma lesão neurológica, né? A gente tem um nervo chamado nervo olfatório, que ele começa ali no nariz, né? Ele capta os cheiros e leva essa informação daqui para cima até o seu cérebro. Então, a lesão no nervo olfatório é que vai levar a essa perda de olfato. Então, existem danos neurológicos, uma certa inflamação a nível cerebral que é causada pela presença do vírus. A gente sabe também que o vírus pode interferir com a função das suas mitocôndrias. As mitocôndrias são aquelas organelas, aquelas estruturas dentro das suas células que queimam a energia, né? Elas queimam a glicose, a gordura para fabricar energia para você fazer suas atividades, para você fazer atividade física. Então, uma certa inflamação e uma certa disfunção ali no trabalho das mitocôndrias pode levar a uma perda da capacidade de produzir energia com a síndrome da fadiga crônica, tá? Então esse é um dos sintomas bem importantes também. Como eu já falei também antes sobre as palpitações, algumas pessoas ficam com um sistema nervoso autônomo um pouco desregulado, né? Uma condição que a gente chama de desautonomia. Então elas têm um problema na regulação, por exemplo, da parte cardíaca, né? Elas estão às vezes sentadas, tranquilas e de repente o coração acelera, tem alguma palpitação, né? Então isso pode ser alguma alteração do sistema nervoso autônomo. A gente sabe também que o vírus causa uma inflamação sistêmica no corpo todo, não é só no pulmão, mas pode ser também no coração, causando uma miocardite, no cérebro, como eu já falei. Algumas pessoas têm inflamação na pele, outras pessoas vão ter alguma inflamação nos vasos sanguíneos, levando aí um quadro de tendência a trombos, né, a ter uma trombose, por exemplo. Então há uma inflamação sistêmica causada pela presença do vírus. É também comum as alterações de humor, como a depressão, um aumento do nível de estresse, algumas alterações como a labilidade emocional, então flutuações no humor, né? A pessoa tem um humor que oscila muito durante o dia, e também a insônia tem sido bastante relatada pelos pacientes. Como eu falei também, existe a lesão pulmonar, o vírus causa uma lesão no pulmão diretamente, lá nos alvéolos, que são as estruturas que de fato captam o oxigênio da circulação, e também pode ter uma lesão nos brônquios, né, que são os troncos dessa árvore respiratória que carregam o oxigênio até o pulmão. Nós também temos algumas pessoas com lesões de pele, com pápulas, com manchas, com algumas alterações inflamatórias ali na pele. E também uma coisa bacana que foi descoberta recentemente, né, um problema na microbiota intestinal, ou seja, a presença do vírus no corpo e também possivelmente o tratamento empregado, né, bastante corticoide, bastante antibiótico, a própria alteração na alimentação que ocorre por ocasião da doença, tudo isso leva a uma alteração na sua flora intestinal, né, e a um possível quadro de disbiose, que é quando há um desequilíbrio lá nas bactérias do intestino, o que também vai prejudicar a sua saúde. Por que isso tudo acontece? O que faz com que uma pessoa desenvolva sintomas mais crônicos, enquanto que algumas pessoas têm uma infecção que em 2 semanas vai tudo embora? Bom, a gente não sabe exatamente tudo o que acontece, mas é possível que as pessoas que têm a síndrome do Covid longo, elas possam ter uma produção fraca de anticorpos, então elas não conseguiram erradicar o vírus direito ou demoraram muito tempo para erradicar o vírus, e aí os sintomas se tornaram mais pronunciados.
Algumas pessoas também suspeitam que possa ocorrer o risco da reinfecção. Então, sabe, quando a pessoa está quase melhorando, né, passaram algumas semanas, ela entra em contato de novo com o vírus e aí tem uma infecção mais leve de novo que passa despercebida, né, poderia contribuir para uma persistência dos sintomas. Outros falam em uma possível dificuldade na regulação da imunidade. Então, a imunidade que deve combater o vírus, ela acaba perdendo o controle e ela não consegue desligar, ela fica em estado de alerta e essa inflamação crônica vai levar a alguns sintomas. E também a falta de condicionamento físico tem sido levantada, né? A gente já falou isso em alguns conteúdos anteriores da Sou Saúde, que quando a gente faz exercício, a gente multiplica a quantidade das mitocôndrias, que são aquelas estruturas que produzem energia. Uma pessoa sedentária vai ter menos mitocôndria. Então, quando ela pega um vírus que já pode alterar as mitocôndrias, ela pode ter uma dificuldade maior depois, talvez com essa fadiga, esse cansaço crônico de uma forma mais pronunciada. Ou seja, ela já não estava bem e ela pega o vírus e o vírus vem a piorar o seu quadro de saúde. E também existe um impacto emocional da infecção, né? Algumas pessoas desenvolvem o que a gente chama de um estresse pós-traumático, que todo esse trauma, especialmente quem foi hospitalizado, quem ficou na UTI, foi entubado, quem viu a morte de perto, acaba tendo um impacto emocional muito forte também, e isso pode também fazer com que alguns sintomas persistam por mais tempo. Bom, o mais importante para a gente falar agora é o que a gente faz com isso. Se você teve Covid, já passaram aí 3, 4 semanas e os sintomas persistem, pode ser que você esteja com alguma coisa dessa síndrome do Covid longo ou da síndrome pós-Covid e eu vou dar aqui algumas dicas para você saber o que fazer. Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma alimentação muito boa no pós-Covid. Claro que antes do Covid também, né? A alimentação boa a gente deveria ter sempre, mas especialmente pós-Covid é importante que você tenha uma alimentação anti-inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória? Muitas frutas, muitas verduras, muitos grãos integrais, castanhas, sementes, os feijões. É uma alimentação que tem fibras, vitaminas, minerais e ela é baixa em gorduras saturadas, né, que são as gorduras da carne vermelha, da manteiga, do queijo, do leite integral. Essa alimentação mais anti-inflamatória pode ajudar você na sua recuperação, porque ela vai fornecer vitaminas e minerais para o seu corpo, vai ajudar a baixar os níveis de inflamação e ela também é muito rica em fibras para alimentar as boas bactérias do seu intestino e diminuir essa disbiose ou essa alteração que ocorreu na sua flora intestinal. Então é importante você evitar açúcar, evitar bebida alcoólica, porque o álcool diminui a imunidade, o álcool também atrapalha as bactérias da sua flora intestinal. E não é para você ficar comendo muita carne, muita gordura, muita fritura, esses alimentos muito gordurosos, porque isso vai aumentar a inflamação no seu corpo, tá? Então, cuide bastante da sua alimentação depois da infecção. Exercício físico eu posso fazer? Bom, depende muito do nível do quadro que a pessoa teve. Então, as pessoas que tiveram um quadro mais leve, elas podem aos poucos retomar a sua atividade física, começando com uma atividade leve, passando por uma atividade moderada, fazendo uma progressão gradual e tendo o seu condicionamento físico como o seu limite. Então, você não precisa exagerar, não precisa ir com muita sede ao pote, vá aos poucos, veja como é que você se sente, se você consegue gerar energia, se você consegue respirar bem, se o seu coração não acelera. Se tiver tudo bem, você pode gradativamente aumentando a intensidade e o volume do seu exercício. Se você já teve um comprometimento maior, teve uma miocardite, teve muitas palpitações, sentiu algum sintoma, bem importante que você procure um médico para fazer uma investigação cardiológica para ver se está tudo bem com o seu coração. Então o médico vai pedir exames para ver se houve alguma lesão cardíaca e exames também do ritmo para ver se você está com algum tipo de arritmia, tá? Então é importante que você tenha essa liberação médica antes de voltar a fazer exercício se você estiver sentindo algum sintoma ali no seu coração ou no seu pulmão. Existem também trabalhos mostrando a importância da fisioterapia na reabilitação do paciente pós-Covid. A depender da gravidade dos sintomas, de como foi essa infecção, algumas pessoas vão precisar de fisioterapia motora,
outras vão precisar de fisioterapia respiratória e algumas vão precisar até de uma fisioterapia ou de uma reabilitação neurológica, tá? Então depende muito do tipo de sintoma que você estiver apresentando, mas existem recursos dentro da fisioterapia para ajudar um paciente com síndrome pós-Covid. Bem importante também o apoio emocional, especialmente para as pessoas que ficaram muito fragilizadas, perderam familiares, ouviram a morte de perto, né, estão com algum tipo de estresse pós-traumático. Esse apoio emocional e também social dos amigos e da família é bastante importante. E também é possível fazer um trabalho com suplementos, com vitaminas, com ativos especiais para poder minimizar o impacto de algumas coisas, como a inflamação. Então existem suplementos, vitaminas que a gente pode usar para baixar um pouco a inflamação, para restaurar a saúde aí das mitocôndrias, para também melhorar uma disbiose, alguma alteração intestinal que houver. Então é claro que o médico vai poder avaliar cada paciente, entender quais sintomas são persistentes, o que está causando esses sintomas e tentar corrigir a causa desses problemas. Então é muito importante que, se você está com algum sintoma persistente de Covid, já se passaram 4 semanas, você continua com sintomas, os sintomas estão te incomodando, você está com a sua qualidade de vida prejudicada, é muito importante que você procure ajuda médica. Existem exames específicos também que podem ser feitos para tentar avaliar o que é que está acontecendo e identificar as melhores estratégias de tratamento. Então, se você está passando por isso, procure um médico da sua confiança, faça uma investigação, porque existem sim alguns recursos que podem ajudar você a retomar a sua qualidade de vida. Porque, afinal de contas, o grande segredo, depois de uma infecção, é você retomar o mais rápido possível a sua saúde, o seu bem-estar, a sua atividade física, a sua vida normal. A pior coisa que pode acontecer depois de uma doença são as sequelas permanentes. E a gente gostaria então de ajudar você a restaurar o mais rápido possível a sua saúde e a sua qualidade de vida. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse episódio. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se foi, não deixe de compartilhar aí nas suas redes sociais e também se inscrever no nosso canal. Um abraço, pessoal, e até a semana que vem. Tchau, tchau.